Para todo sempre seja exaltado o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aula 230, Palavra Poderosa. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, estamos juntos novamente para estudarmos a Palavra do nosso Deus. Entendendo que essa aula ela é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados você poderá ter acesso através das nossas plataformas digitais. Portanto, queridos, siga-nos no Instagram, Palavra Poderosa Antônio Oliveira. Temos o nosso WhatsApp, que é mais 258 84 567 6067. O nosso e-mail é oliveirasiloafrica@gmail.com. Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, seu companheiro de estudo. E dentro de uma introdução, tomamos aqui na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, que está escrito: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que nós temos afirmado de uma forma muito contundente, ratificado, mesmo em ministrações anteriores, é que aqueles que caminham com Cristo, eles caminham embaixo de sofrimento. Não o sofrimento que o mundo oferece, mas o sofrer pela causa de Cristo, sofrer por estabelecer o reino. São aqueles 9 princípios que o Senhor Jesus nos revelou em Mateus no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12, né? Das bem-aventuranças. Esse é o sofrimento que o cristão ele precisa suportar no tempo presente. O tema que nós estamos ministrando nessas aulas fala sobre libertação financeira 3. Dentro de uma abordagem renovada, estamos falando sobre como fazer um plano de vida. De maneira que o texto que nós estamos analisando é o de Romanos capítulo 15, do versículo 14 até o 33, o que eu peço novamente a gentileza que você possa ler na sua Bíblia, analise esse texto e também, se possível, ouça as ministrações anteriores que falem dessa mesma abordagem, né? Como fazer um plano de vida, para que você possa ter um completo entendimento daquilo que estamos ministrando, né? Na ministração anterior, nós estávamos falando ali sobre a condição do hoje, do agora, do já, e estarmos preparados, né? O cristão ele deve andar preparado para toda e qualquer circunstância. Paulo ele andava preparado, né? É o que nós estamos avaliando nesse capítulo 15 de Romanos. Você acha que Paulo ele planejava e orava a Deus para que depois de aproximadamente 2000 anos do seu ministério, ele gostaria de ser padrão, modelo, influente, e sendo comentado, sendo referenciado no mundo inteiro? Ele será que estaria orando a Deus, pedindo, ó Deus, daqui a 2000 anos, depois de passar aí pelo menos 20 séculos, eu quero ser capa da revista Veja, ou capa da revista Isto É, ou da revista Super Interessante? Evidentemente, Paulo não estava fazendo isso, né? Mas o que nós entendemos que aqueles que caminham com Cristo estão preparados, eles estão de uma forma permanente dentro da soberania de Deus, senso de vocação, valores e prioridades e a plenitude da bênção de Cristo. Se você quiser fazer Deus rir, então mostre a Ele os seus planos. Mas se você estiver dentro dessa observação que acabamos de relatar, você estará na plenitude da bênção do Senhor. E também afirmamos que aqueles que não planejam, evidentemente, está planejando errar. Ou seja, temos que fazer sim a nossa parte humana, mas sabendo que a nossa vida não está no nosso controle, sim no controle de Deus. Eu quero agora trazer uma outra abordagem, mas dentro desse mesmo assunto, né? Libertação financeira 3, mas eu quero trazer uma rápida abordagem agora sobre a disciplina, né?
que da teoria à prática nós precisamos de princípios, metas e disciplina para sairmos da teoria e entrarmos em uma situação prática, né? Finanças exige disciplina. Então, amados, nós recomendamos uma prática que certamente te trará bons resultados e trará também segurança, né? Ou seja, no momento em que você receber o seu dinheiro, estabeleça prioridades. Direcione imediatamente os recursos para as pessoas ou as organizações que previamente você decidiu contribuir ou distribuir a sua renda. É aconselhável que você utilize um sistema de débito automático. Antes que outras necessidades ou imprevistos surjam e te desviem do objetivo principal, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a razão ela é muito simples. A pressão por gastos ela é tão grande e tentadora que dificilmente nós suportamos essas fortalezas que se levantam em nossa alma. Então, amados, é sábio, é prudente direcionar os recursos de contribuições imediatamente no momento em que nós recebemos o dinheiro, ok? Aí você terá uma disciplina. Essa disciplina aplica-se tanto para pagamentos como para investimentos, para poupança, para contribuições, doações e assim sucessivamente. Ou seja, para economizar 10%, utilize a prática do débito automático. E aí você poderá estar dormindo, você poderá estar orando, jejuando, viajando, ele acontece. E então começa a folga financeira. Não importa o que você estiver fazendo, se você planejou um débito automático, o que você estiver fazendo não importa. No dia, na hora, acontece o débito automático ali e o plano é realizado. Considere, queridos, que há pessoas que quando estão passando por fase de abundância, normalmente elas não se importam em constituir reserva para atender eventuais necessidades futuras. Quando chega então tempos difíceis e assim não se prepararam, o que vai acontecer? Elas serão apanhadas de surpresa. Então, pensar no suprimento do futuro sempre foi muito prudente. Apesar de muitas pessoas não se importarem com a possibilidade da velhice, né? E agem como se elas fossem ficassem jovens a vida toda, elas agem de forma imediatista, né? E elas não dão atenção para o futuro, só se preocupam com o presente. Então eu quero que você considere que o tempo associado à biologia, ele é cruel, não perdoa. As suas rugas já estão encomendadas, bem como seus cabelos brancos, a queda do busto, né, no caso para as mulheres. O envelhecimento está aí. O escurecimento da vista vai chegar, a queda dos cabelos, o enfraquecimento dos dentes, o enfraquecimento dos músculos, o enfraquecimento do vigor. Outras debilidades vão aparecer com o tempo. Portanto, amados, há necessidade de constituir reserva que tenha uma boa liquidez para o futuro. Outro fator muito importante é considerar que o tempo passa para todos os processos da nossa vida. Para todo o processo da nossa vida, o tempo está passando. E leva tempo para alcançar os melhores resultados. Isso acontece com a nossa educação, acontece com a nossa graduação, a nossa formação, né? A nossa formação profissional, o amadurecimento do caráter, com a inteligência, o acúmulo de conhecimento. E com o dinheiro não é diferente. Então, é necessário passar o tempo para que estejamos solidificados e possamos construir um legado. As pessoas que não aproveitam o tempo, depois quando chega a 40, 50, 60, 70 anos e vem a fragilidade, aí o que elas vão fazer? Vão ficar dependendo de favores de filhos, de familiares,
e muitas vezes esmolas, favores de vizinhos, doentes, enfermos, favores e dependentes do governo, de aposentadoria e por aí vai, né? Aí o vigor foi embora porque não aproveitou o tempo na vida. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Entenda o seguinte, queridos. Os atletas nas Olimpíadas, a grande maioria começam no anonimato, né? Então, somente depois de longos anos de disciplina, de perseverança, é que eles vão conseguir patrocinadores, vão conseguir prêmios, fama, vão conseguir popularidade, eles vão conseguir dinheiro. Ainda assim, muitos deles são desconhecidos. Então, entenda que é com muito esforço, com muita dedicação. A vida não é mole para ninguém. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, faça a tua parte, corra, busca o prêmio. Não fique dependendo das pessoas. Saia dessa linha de inércia, de dependência, de coitado, de frágil, de pobre, de fraco. Você tem que romper, você tem que fazer acontecer na sua vida. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 28 está escrito: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será considerado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será considerado um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram de ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Amados, é muito fácil nós colocar tudo em Deus. É Deus que sabe, Deus resolve, eu estou totalmente dependente de Deus, a minha sorte está na mão de Deus. Isto é uma máxima, isso é uma verdade. Só que existe uma outra máxima que você precisa entender, que nós somos construtores. Nós temos que pegar no pesado. Nós temos que construir a nossa vida, o nosso presente, o nosso futuro. Não adianta você não fazer a sua parte e depois querer que Deus faça a sua parte. Isso não vai acontecer. Aquilo que é natural você faz e Deus não vai fazer por você. O sobrenatural, aquilo que foge da alçada da tua competência, aí é com o Senhor. Mas qual que é a condição? Se você não fizer a tua parte, muito provavelmente Deus também não fará dele, porque Deus verá que tu foi negligente, que tu não está fazendo a tua parte, que tu não está se empenhando, que tu não está focando, tu não está disciplinando. Então, queridos, faça o que você tem que fazer. E depois não adianta você chorar, né? Tem pessoas que sabem que está em complicação orgânica, né? Pressão alta, diabetes, dor de cabeça, tontura, labirintite, mas a pessoa está se enfiando em refrigerantes, comendo doce, carboidrato, está intoxicando o seu organismo e depois vem a conta. Eu estou tão mal, eu preciso ir no médico. Não, primeiro você precisa fazer a sua parte. Primeiro você precisa parar de ficar comendo tanta besteira, tanto doce, refrigerante, todas essas coisas, para depois, quando você for no médico, você receber do médico apenas o conselho científico. Agora, será que o médico precisa falar para você que você precisa tomar sol? O médico precisa falar para você que você precisa parar de comer doce, comer menos carboidrato? Não tomar refrigerantes? Queridos, então faça a tua parte e assim Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Amém.